Olá a todos, todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Origens. Eu sou Lígia Zottini, estou aqui com a minha amiga Gabi Maciel e a gente continua, né, a sequência para fechamento sobre Telos. Hoje a gente vai entrar no Telos 2 e é um programa de coração guiado por Gabi. Então, eu abro aqui e passo a palavra. E a gente vai conversando. Gratidão, amiga. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E eu falo, né, amiga, que a gente vem de uma jornada aí agora, já nessa terceira temporada, da gente explorar e se aprofundar nessas camadas do nosso ser, com as referências que fazem vibrar o nosso coração e a nossa alma, né? Uhum. Eu falo que, particularmente, Telos tem meu coração. A gente começou falando lá nos primeiros episódios dessa temporada de como as referências, elas casam com a geometria do nosso ser, né? E quando isso acontece, eu falo que são orgasmos cósmicos que a gente experiencia, em que a gente reconecta pontes do nosso DNA. Então, a gente vai dar continuidade aqui falando agora de Telos 2. E até para quem não leu os livros, não leu a trilogia, até porque tem outros livros, né, que foram lançados recentemente, já pela autora falecida, né? Mas para mesmo quem não tenha lido, o que eu gosto de trazer e que me veio nessa releitura dinâmica que a gente fez para os episódios, Telos 1, 2 e 3, a gente poderia traçar 3 macro cenários, né? Para contextualizar vocês que nos ouvem aí. Telos 1, eu diria que é aquele mergulho de reconexão, do relembrar. O relembrar de onde nós viemos a nível de célula máter aí, de Gaia, né? Então, é a memória da Terra-mãe, como eles dizem, né? Então, por isso que eu falo que Do Éden perdido, do Éden né? perdido, né? Da grande memória original que nós temos a nível de planeta. Por isso que ler Telos 1 é tão transformador para a grande maioria das pessoas. Porque abre para um universo realmente novo, entre aspas, né? Mas reconectivo. Já Telos 2, que é o que a gente vai mergulhar hoje, traz de um lugar em que a gente se contextualiza dentro desse processo. Onde a humanidade está nesse processo todo. Para a gente entender quais são os pontos de trabalho. Sim. Né? A nível de retomada de consciência, de expansão, de cura e integração. E aí, o Telos 3, ele já fecha essa primeira tríade da Aurélia, trazendo os protocolos, que são ferramentas mais palpáveis, físicas, de linhas de trabalho que a gente pode executar para a gente voltar para a origem. Perfeito. Tá? Então, de um modo bem superficial, obviamente, porque os conteúdos são bem profundos, né, dos 3 livros. E, obviamente, também, o que a gente está trazendo aqui é a superfície, né? É a superfície de um universo em que algo que a gente sempre reitera nos nossos episódios se conecte com a sua verdade dentro dos campos que a gente está compartilhando aqui. Com certeza. Porque não existe verdade absoluta. Cada sentir é único e a forma como cada conteúdo que a gente compartilha aqui vai ressoar de uma maneira diferente para cada um. Até porque são as nossas verdades, nem é o livro, né? É o nosso ressoar da verdade que estão dentro dos livros. Por isso que a gente lê o livro de novo e já ressoa outras coisas. Exato. Então, a gente está pegando um recorte de uma trilogia, segundo as nossas reverberações de verdade, que vai conversar com a de vocês. Então, tá tudo em casa. Então, é sempre bom a gente relembrar isso, porque o fato da gente ancorar origens, né, amiga, é de um lugar em que a gente está curando muitas coisas e muitas formas de transmitir conhecimento, de acessá-los, e que a gente está remontando uma geometria única, minha, sua, e para quem estiver nos ouvindo, é de um outro lugar que a gente está remontando essas pontes, né? A gente gosta de falar que não é sobre lembrar da gente no episódio. É todo o trabalho, é para vocês se lembrarem de vocês, Exato. Entendeu? Através do que a gente conseguiu se lembrar da gente, ok? Exato. E particularmente, né, a gente já está aqui num espaço-tempo de um futuro, mas recebendo muita nutrição de feedbacks da nossa primeira temporada. É isso. De como isso está ressoando para cada um de vocês. Então, vocês não imaginam, eu me arrepio só de falar
o quão nutridor é isso, né? Perfeito. Se a gente toca uma alma, a gente está tocando milhares, que é já onde eu vou entrar nessa introdução de Telos 2, de fragmentos das nossas almas em múltiplas realidades. É isso. E que Telos 2, ele ancora isso, né? Ele ancora uma consciência de que nós estamos nos reconectando primeiramente com a unidade do nosso ser. Então, o que é isso? É a gente ter a ciência de que nós habitamos múltiplas realidades. E, infelizmente, pela forma como a gente recebeu nessa vida e eu diria, nos últimos 10 mil anos de história, nós recebemos todos os nossos registros fragmentados. Uhum. E essa fragmentação, ou seja, essa desconexão, fez com que a gente perdesse as pontes de acesso. E aí, naturalmente, tudo que a gente acessa, a gente entende que é como como a Aurélia abre Telos 2, no sentido de que é imaginação, é ilusório. Então, tudo aquilo que remonta às nossas memórias, a gente entende que é uma grande ilusão. Maravilhoso. E quando a gente entra nesse lugar, a gente deslegitima a nossa conexão. Sabe o que é a maior beleza? Você se preparou, eu me preparei. Deixa eu ler, cara, porque a primeira, para você ver que a gente não tá aqui só com as nossas cabeças racionais e estudos quantificáveis e científicos. Aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho algumas anotações aqui no celular. Eu tô no ela papel. tá com o livro. A primeira fragmentação do primeiro lugar, e não é as primeiras páginas do livro, é algumas depois, que tá assim: sua imaginação é um vasto conjunto de memórias de todos os lugares que você esteve. Exato. De muitos e muitos mundos através dos íons do tempo. E ela abre exatamente com o mesmo parágrafo. Exato, e a gente aqui, ó. não combina Aqui, nada. Ó. É porque assim, gente, vamos... É pra vamos gente ser a prova viva de que tem algo nos conduzindo também nessa história, vai. Eu brinco que assim, né? Vamos Maravilhoso. recontextualizar para quem muitas vezes está assistindo esse episódio e não assistiu nenhum outro, tá? Pela primeira vez. Eu e Li, a gente trabalha em polaridades opostas complementares. Li, do mundo do futuro da tecnologia, grava tudo ali no celular lindamente. Gabriela está aqui com as anotações, o livro gravado, grifado e tudo que temos direito. É isso. E a gente não, né? A gente nem gosta de se combinar gente não muito, a gente gosta, super confia uma na outra e no fluxo. E nas mãos invisíveis e nos seres de Telos que estão conosco. Ok. E até Ok, Adama, porque- entendemos que era isso que você queria. Maravilhoso. E até porque a gente não tem uma certa dificuldade de conectar os espaços-tempo, né, amiga? Não, nessa matéria, com Nessa certeza. matéria. Então, a gente confia, e que é um dos ensinamentos aqui de Telos 2, é sobre confiar para que o fluxo possa acontecer. Exato. Que é o E que a gente aconteceu possa agora. receber essa energia de volta É isso. dentro daquilo que a gente está se propondo, É né? isso. Então, assim, gente, imaginação não é fantasia. Não Já é. não é em muitas camadas. Mas, de fato, esse pensamento, esse lugar, né, do mundo do imaterial, do pensamento, tem a ver com as muitas realidades já vividas, os muitos pensamentos ao nosso redor e suas realidades já vividas. Quase como que a gente pudesse dizer que não existe pensamento original, né, amiga? Exato. Existe pensamento originais dessas linhas do tempo, desses Exato. lugares, mas assim, nunca foi pensado e veio do nada, nada vem do nada. E aí, eu trago o meu cenário pessoal da minha primeira infância, em que, para mim, essa conexão com as realidades sutis, né? E que hoje a gente entende que é o mundo da imaginação da criança, sempre foi colocado de um lugar muito... isso é coisa da sua cabeça, né? Para mim, acho que se eu pudesse fechar os meus olhos e lembrar... o meu convite para vocês, tá? Fechar os olhos e se lembrar da sua primeira memória, da sua primeira infância, do 0 aos 7 anos, ok? Para mim, a frase recorrente dessa memória é: isso é coisa da sua cabeça. E isso tá no meu DNA. E isso tá no DNA por eu pertencer dentro de um sistema, de uma grade, que a gente vai falar também nesse episódio, do macro. Então, eu estou entregando essa informação para o macro. E a informação que eu estou entregando para o macro é: isso é coisa da minha cabeça. E a coisa da minha cabeça é algo que é fake. Não é real, não é verdadeiro.
E aí, naturalmente, todas as conexões que eu fiz nesse período, eu coloquei no limbo do meu ser. Eu coloquei lá como se aquilo não tivesse importância. E o que a Aurélia traz nessa obra de Telos 2, ela reapresenta pra gente esse mundo que é onde nós formamos tudo aquilo que a gente veio manifestar na Terra. Então, a partir do momento que a minha primeira conexão, meu primeiro processo de enraizar e de me conectar com Gaia, e naturalmente, a partir da segunda infância, eu me conectar com o universo através das minhas relações, eu não tenho conexão, porque é ilusão. Então, eu começo a criar um mundo, até hoje, na minha vida, que não é real. Mas não é que não é real desse lugar genuíno, que é o que ela fala aqui, mas de um lugar em que eu vivo eternamente num limbo, em que eu estou me relacionando, eu estou vivendo algo que não faz parte da integridade e da inteireza do meu ser. Então, o meu convite, e o convite aqui com a Ali hoje, na condução de Telos 2, é primeiramente a gente se reconectar com esse mundo da imaginação / sonhos, em que a nossa primeira infância foi abrir esse grande portal do mundo da imaginação, que é onde a gente semeia e cultiva o nosso terreno da terra, aqui, do aqui e agora, para cultivar os nossos sonhos da alma. E aí é onde a gente abre para um vasto universo que nos remonta às realidades múltiplas que estão sendo cocriadas, em que eu estou trazendo para cá, nesse terreno de cura, através da matéria. Então, o nosso grande objetivo nessa era encarnatória é fundir tudo isso de volta na nossa consciência macro da unidade, né, do cosmo. E aí é onde a Aurélia traz sabiamente um processo em que o que a gente veio manifestar? O que a gente veio criar e sonhar? Então, a força criativa da criação, ela é reestabelecida. Perfeito. E nesse processo, é a gente olhar para uma geração, e o que eu quero passar a fala para ali, para ela trazer de uma experiência de um maternar, que é olharmos para as nossas crianças, para uma geração que elas já estão vindo com essa destrava na geometria do DNA delas, em que elas não têm mais as memórias e gatilhos de dor, porque elas não precisam acessar isso mais. E elas têm a liberdade inata de sonhar, criar e manifestar. Então, é tudo muito rápido. Com Você certeza. já mencionou isso em Várias episódios vezes. anteriores, É. né, amiga? Em que a Belle, né, ela veio com essa potência e tudo aquilo que infringe a essência dessa alma, ela vem resistindo. Ela vem resistindo e ela vem, na realidade, modulando o campo à volta dela, no papel dela, de superconsciência, dizendo, galera, isso já não é mais o modus operandi do nosso sistema. Com certeza. Eu acho que se eu tivesse que falar, antes de entrar para falar um pouco eu também fiz um recorte aqui sobre crianças, mas, para mim, Telos 2, ele tem alguns grandes módulos aí, que é esse da imaginação não é fantasia, é um grande processo de manifestação de realidade. Quanto maior for a sua consciência que passa por esse imaginar, pensar e sonhar, maior é a consciência da realidade que você está manifestando. Ele traz muito sobre os cristais. Sim. Ele traz muito sobre as plantas e medicinas e como a gente, de repente, inverte um pouco a utilização delas. Não sei se a gente vai entrar nisso hoje, mas o fato é que tem ali, então, todas as medicinas de poder, todas as formas de entorpecimento em diversão e recreação, o quanto dificulta que esse campo da imaginação gestadora, de fato, manifeste realidade, porque a gente está entorpecendo esse ambiente, né, essa ecologia que tem no nosso cérebro. Ele fala também bastante das crianças. Sim. Ele fala dos lugares e malhas cristalinas, principalmente de Poseide, né, que é a região Atlantis, no Mato Grosso. Então, é essa região que a natureza ali é altamente cristalina, então também tem um pouco disso. E ele vai fechando mesmo, pedindo que a gente olhe para um lugar mais cuidadoso em relação a esses próximos passos dessas crianças que a gente está recebendo. Sim. Então, para mim, 4 grandes pontos. Consciência, imaginação como manifestadora de realidade, a malha cristalina, a malha magnética, a malha da consciência,
depois esse processo todo das plantas e medicinas, e depois as crianças. E acho que eu posso falar, então, de trás para frente das crianças, né? Eu vou pegar um pedaço, porque eu acho que as pessoas vão se reconhecendo depois a hora que leem, tá? Ele fala assim, ó, as crianças que estão encarnando na superfície nesses tempos estão trabalhando para reequilibrarem sua química cerebral, seus sistemas endócrinos e seus sentidos físicos, com o fim de acessarem e administrarem uma vibração de energia mais elevada no planeta. Então, tudo isso que a gente acha que é corpos separados, a química, a parte endócrina, a parte de sentidos físicos, a gente está falando muito de fáscias ultimamente, né, que é a membrana que mantém a gente conectadinho e a gente, de alguma forma, né, no corpo muscular e ósseo conectados. Tudo isso faz com que a frequência, no final das coisas, da manifestação seja distinta e o que eu manifesto, em conjunto, a gente muda a manifestação do coletivo. Elas entraram na encarnação com um sistema límbico, ou seja, aquele sistema de fuga ou luta diferente do que a gente, né, possui, e com uma percepção muito mais clara do que deveria ser sua força vital. Essas crianças se rebelarão contra todas as tentativas de forçá-la a uma forma de ser que não ressoa intrinsecamente com a sua verdade. E aí eu posso falar da minha, né? Ela ainda nasceu sobre o signo de Leão, num portal de 8/8/2020, muito com um ascendente em Virgem, uma lua em Áries. Então, assim, nada que não pertença à verdade da Belle, ela permite que fique muito perto. Então, eu tenho algumas coisas que eu percebo no dia a dia com ela, que é, desde quando ela está muito triste, ainda muito pequenininha, tem quase 4 anos, 3 anos e meio, ainda não consegue sair desse movimento mais inicial da consciência, mas ela já tem muito clara a borda, assim, quando ela permite chegar perto, quando ela tá brava e ela não permite chegar, a raiva que ela traz para fora como um demarcador de limites. Eu não consigo tocar nela de uma forma menos amorosa, ela não vai permitir, ela vai verbalizar. E aí tem horas que a gente entra em ressonância, que aí eu explodo, né, nesse nosso entendimento de que traz uma raiva ali que ela tá ressoando, que ela tá capturando. A hora que eu trago a explosão para fora, né, isso acontece menos vezes do que a média, talvez, da origem de uma educação mais tradicional, mas acontece porque não tem como não verbalizar e não trazer as sombras para fora. E aí é onde a gente faz a conexão de novo. A hora que eu dou aquele grito, ou que eu dou aquela reconexão de raiva, ela... Tá bom, mamãe, então agora desculpa, obviamente, com muito choro, muita, né, de querer abraço, e a gente reconecta, e aí o sistema entra de volta em ressonância. E eu consigo fazer, seja vamos lavar o cabelo de manhã para ir para a escola, seja qualquer outra coisa que ela entrou em resistência, sabe? Eu vejo também muito em lugares onde tem muita gente, seja o almoço de domingo, as festas. Ela lida muito bem com as pessoas que ela tem afinidade, né, no 1 a 1, você já viu muitas vezes, Sim. né, ela tem super afinidade com você, mas quando ela tá em festa, ela não quer, ela permite a troca entre as crianças pequenininhas, os amiguinhos dela ali que ela convive, mas os adultos ela não deixa muito chegar perto, né, então acho que a gente vai traduzindo isso como, é muita coisa, eu tô sentindo que tem muita energia aqui, eu ainda não tenho maturidade límbica para lidar com todas essas confusões, de cada universo orgânico aqui, humano, adulto. Eu vou lidar com os meus aqui, que a gente combinou de descer junto, e é isso que eu vou fazer. Eu vou brincar e você que é adulto não chega muito perto. A beleza desses tempos é que tudo está sendo modulado, desde as nossas energias para recebê-la, desde da forma de educação que já está no planeta instaurado, que é essa respeitosa, neurocompatível, cristalina, espiritual. É uma mãe e um pai com bastante consciência, assim como muitos hoje em dia, que recebe esses seres e não força eles a fazer nada, né? Nem dá o beijo que ela não quer dar, e nem fazer ela fazer aquilo que ela não quer, entendeu? Isso é uma jornada gigante na nossa própria cura. E eu falo que ela não veio, né? Ela entenda, né, gente, que a gente está trazendo o exemplo dali, mas entendendo que isso faz parte de uma rede conectada que se aplica à realidade de cada um desse universo da criança, que ela não veio, né, essa geração, essas próximas gerações que vieram aí, elas... Não veio com aquela chave, você tem que. Não, a gente não tem que nada. Porque elas já trouxeram totalmente destravado esse processo do sentir delas, né? Da manifestação desse sentir de uma maneira livre, genuína e íntegra com a alma dela, em que todo o processo reativo que ela te traz é uma destrava do seu processo para que você mais possa... Que o dela, mais do que o dela, para que você possa, junto com ela, entrar num ponto de ressonância em que, enquanto está só no literal 1 a 1 ali, né?
isso é inserido na nossa malha fractal, que é o que a gente estava conversando antes de começar, envolve muitos seres. E aí ela, na fase dela de 3 anos e meio, ainda não tem a maturidade física da administração desses grandes fluxos energéticos com um grupo de 15, 20 pessoas, em que ela consegue sentir literalmente o campo de 20 dentro dela, que é mais ou menos o que a gente tem uma percepção do que a gente entende que é o 5D, né? Que a gente acessa. A gente falou bastante no episódio passado. No episódio passado, mas ela consegue sentir aquilo visceralmente e molecularmente a nível de DNA dela. Então, ela consegue sentir de uma maneira muito literal. E aí a gente traz, né, dentro que Li faz muito bem, né? Venhamos e convenhamos, que essa leitura panorâmica de como você trouxe a divisão da obra Telos 2, é a gente entender, a nossa geração entende fragmentado. Então, fragmentando em camadas, entendendo que são níveis, mas que elas operam todas juntas, a gente tem a malha magnética, que foi a malha que, entendendo que isso funciona na Terra, /Gaia, assim como isso funciona no nosso sistema, entendendo macro e micro nessa dança, né? Então, a gente tem a malha magnética, que foi a estrutura de magnetismo, ou seja, que criou o processo de polarização das energias para que a energia pudesse fluir e ativar as nossas consciências, ativar o nosso DNA. A gente tem a malha cristalina, que foi a malha que veio, assim como a gente tem a estrutura cristalina interna do nosso ser, que são os transmissores dessa energia. E a gente tem a malha de consciência, que somos nós. Na Terra, nós somos a malha de consciência dela. Em que nós somos os grandes expansores dessa energia. Então, quando a gente entende essa dança de camadas que tem dentro e na Terra, e a gente entende que seres como Beli, seres que vieram com essa dança energética totalmente desobstruída, o grande movimento de resistência do sistema são as nossas gerações. E aí a gente entende o que é a resistência. A gente não quer sentir. Porque o nosso gatilho do sentir, ele vai permear os nossos traumas. E aí eles vão encontrar as nossas fáscias. E as nossas fáscias, elas são altamente reativas ao sistema. Então, se eu estou vibrando na reatividade e algo me gerou uma memória... Sim. E me veio uma cicatriz, eu naturalmente vou me fechar no casulo. Eu vou me fechar na minha fáscia ali, né? Qual fáscia que está vibrando no meu corpo, seja ela esquelética, seja ela uterina, porque o nosso útero é envolvido numa grande fáscia. Por isso que a gente... só abrindo um parênteses aqui, né? Por que tá tão em evidência a questão da endometriose, por exemplo? A endometriose nada mais é do que a memória da fáscia do útero, de úteros, de vidas, né? Em que a memória da mulher, a memória do gestar, da força criativa, dos sonhos dessas mulheres, da imaginação dessas mulheres que está aqui embaixo, foi reprimida. Então, a fáscia, ela trouxe a rigidez, ela vai ficando fibrosa e ela não consegue expandir e ser livre. Então, quando a gente vai pegando esses frames que vocês vão ouvindo e a gente vai trazendo para a nossa consciência do nosso ser, entender esse sistema do pulsar e entendermos a nossa consciência humana como uma grande rede neural do planeta, é a gente soltar para receber o fluxo do que o cosmo está trazendo dentro daquilo que eu estou emanando para ele, que eu preciso naquele momento. Então, se eu estou emanando para o sistema em que nós estamos prontas e conscientes para nos reconectarmos primeiramente com o nosso fluxo eletromagnético, que eu estou em equilíbrio entre o meu feminino e o meu masculino, onde eu sou capaz de encontrar as minhas zonas de neutralidade, onde eu me encontro na unidade do meu ser. E que as nossas crianças já vieram com isso encaixado. E todo o movimento de força para fazer elas saírem dessa zona de equilíbrio, elas vão reagir e elas vão cortar o mal pela raiz. Então, o aprendizado para nós, dessas crianças que estão vindo e que estão desenvolvendo, e que também é falado no Telos 1,
muitos distúrbios psicoemocionais, elas vão se isolando e criando autoimunes, onde elas vão criando barreiras para que aquilo não adentre a geometria do ser delas. Porque não faz parte mais desse processo. E aí a gente entra num outro ponto que você trouxe, que é por que a nossa geração, principalmente década de 70 e 80, por que essas gerações entraram no uso indiscriminado de drogas? Ou de psicoativos, né? Psicoativos. Porque assim, hoje, pelo menos na minha consciência, falando na primeira pessoa, eu vejo que droga é algo muito, muito amplo, em que o alimento pode ser uma droga, né? O agrotóxico daquele alimento é uma droga, a água que ela está contaminada, ela se torna uma droga. Mas o que a Aurélia traz na obra, e que é muito importante aqui, não estamos fazendo nenhuma apologia a nada, ou, né, enfim, levantando bandeira nenhuma, ela está falando de plantas de poder que tem um papel dentro do sistema Gaia, né, que ela fez parte lá do Éden. Entendendo que o Éden, gente, só um parêntese aqui, o Éden, a terra-mãe, era a matriz. Imagina que a terra-mãe era o DNA de Gaia, há milhões de anos atrás, que começou o processo em que ela foi trazendo as consciências necessárias para a composição da integridade, da unidade do ser dela. E as plantas de poder faziam parte desse processo de ativadores da consciência dela, preparando para a humanidade, para a vinda da humanidade. E quando a humanidade, no processo de desenvolvimento dela, chegou no estágio em que a gente desenvolveu complexo R, a parte reptiliana, desenvolvemos o sistema límbico, e aí, do límbico para o neocórtex, tem um salto, que é o salto de consciência. E a humanidade precisou experienciar como que ela faria essa conexão, que os estelares fazem muito bem, os seres ascensos fazem muito bem, mas eles não estão na matéria. Nós estávamos, e nós estamos. Como que a gente fez essa ponte? As plantas de poder são uma jornada iniciática para isso. Só que a partir do momento que você atravessou a ponte, você não precisa mais delas, concorda? Então, eu fiz a jornada e ela me traz de volta. Quando eu volto, eu honro, agradeço e sigo o meu caminho. O que aconteceu de 1970 para cá foi o uso indiscriminado, porque como estávamos desconectados, o uso da medicina desse ir e vir, a gente vai perdendo energia, a gente vai perdendo, na verdade, consciência. A gente não está ganhando consciência. Porque eu estou usando a medicina como uma muleta. E aí, e essa medicina que a gente usa não tem o campo vibracional e consciencial dessas da medicinas, origem ainda. Da origem. Por quê? Porque a natureza, e Gaia, ela é inteligente. A partir do momento que ela vê que nós, a nível de consciência, não estamos preparados... imagina com uma única jornada de medicina da floresta, você pegar toda a origem de tudo, Exato. A gente nem aguenta um barato desse. Ela modula, e o que ela faz? Ela desliga. Ela desliga o campo consciencial daquela planta, porque ela entende que o campo de consciência dela, que somos nós, não estamos preparados para fazer essa jornada. Então, quando ela desligou, mas a planta continuou no planeta... A gente está operando na vibração dela e a planta está vibrando junto com a gente, não na sua máxima capacidade consciencial. Ela está apenas nutrindo a faixa vibracional que a gente se encontra, que é do jogo do ego, em que o ego entende que eu estou apenas tampando um processo que eu não quero enxergar. E aí eu vou e volto toda hora. Eu vou e volto toda hora. Só que nesse vou e volto toda hora, eu estou criando fissuras na minha malha de consciência. Lembra que nós somos a malha de consciência? Eu estou criando buracos nessa malha de consciência e a malha de consciência do planeta vai perdendo força. O que eu entendo, esse é um capítulo polêmico. Eu vou primeiro falar o que eu entendi do que eu li e depois a minha opinião pessoal. A Aurélia no livro, enfim, né, os seres que estão na quinta dimensão, eles foram muito categóricos, do tipo, todo entretenimento baseado em psicoativos, psicotrópicos, nootrópicos, essa coisa toda de que são portas de expansão de consciência, mas para um lugar recreativo, não deveria ser usado. Né? Eles são taxativos em relação a isso. Você pode até ter um alívio momentâneo no seu corpo físico e emocional, mas você vai ganhando um certo anestesiar de realidades mais sutis.
Serve por um tempo na necessidade de não encarar alguma situação, mas eles são taxativos em dizer não façam uso disso. Se você de fato quer ter essa conexão mais rápida com essas realidades mais sutis, o movimento tem que ser para a gente chegar próximo a uma não utilização, seja recreativa ou de qualquer ordem que você acha que seja importante você ganhar mais força, à medida que a ciência, a medicina te permita fazer esses movimentos, tá? Minha interpretação disso... ela também fala das plantas de poder, isso do psicoativo, e das plantas de poder ela fala também a mesma coisa, que não é a mesma planta que estava aqui na origem, que a gente tem que usar de forma consciencial, e que não tem que ser algo que você faça um uso recorrente como se fosse, de fato, um suporte, uma muleta, e que existem outras formas que não necessariamente você usar a medicina da floresta toda hora para fazer esse acesso. Minha interpretação. Eu acho que a gente tem muitas verdades e muitas realidades, desde as médicas. De repente você está escutando aqui pela primeira vez e não deveria estar usando esse medicamento, ou deveria... Não deveria nada. Você primeiro vai ter que procurar o seu médico, sua médica, seu psicólogo. E aí fala, olha, eu escutei, isso despertou minha consciência, como é que eu faço os próximos passos? Eu acho que tem muitas realidades nesse planeta e elas são muito desafiadoras para a gente poder vivê-las. Da mesma forma que você faz com as medicinas de poder. Se você está num processo altamente profundo de utilização contínua, qual é o caminho de volta? Então, procure as lideranças do trabalho, procure outras formas de liderança, seja espiritual, seja terapêutica e de psicologia, para entender, olha, essa mensagem me tocou. Como seria o próximo passo para fora disso? Entendeu? Para ter uma outra experiência sem isso, né? Para que a gente não fique nesse lugar da polaridade. Exato. O correto é nada e o errado é a utilização. Não é nada disso. A gente já fez, eu tive a oportunidade de ter algumas experiências com as medicinas da floresta, e mesmo com o medicamento que me ajudou em momentos de grande tristeza, e eu os honro muito, porque sem eles eu não teria, de acordo com o medicamento, não teria passado por processos de ansiedade e burnout muito fortes. E tive experiências lindas com a medicina. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser passado por esse crivo. Mas a gente está reportando o que o livro, que é um protocolo de dimensões super sutis, diz em relação a tudo isso. E que também, né, amiga, acho que até fechando a sua fala desse ponto, e a gente dando um salto para falarmos de consciências cristalinas. Sim, para a gente sair desse campo, que a gente vai sair, que ele está sentindo aí. Que é a busca pelo caminho do meio. Né? E fazendo um gancho com o começo da nossa fala desse episódio, o que nós viemos fazer aqui, como humanidade, é viver. Sim. E viver a matéria, né? E eu falo que a primeira vez que eu li a trilogia, o meu grande challenge é que a gente sutiliza demais, a gente vai, acessa... E aí é um choque de realidade de voltar, que é isso que você trouxe, e talvez trazendo aqui uma inspiração para vocês, que está nos ouvindo, e que muitas vezes a gente vai transitando por essas realidades dos extremos, mas de que lugar eu volto? Né? Para onde eu tenho esse ponto de intersecção e que eu consigo acessar essa minha neutralidade, né? Isso é muito individual. Isso é muito único perante a sua realidade. Com certeza. Então, assim, também negar, como você trouxe, e que eu falo muito isso dentro do meu trabalho como terapeuta, negar é tão ruim quanto você não resistir ao processo, né? E que muitas vezes no nosso cenário de 3D, tomar um medicamento ou fazer uso de uma determinada medicina, se para você faz sentido naquele processo, quem somos nós, né? E a Aurélia, quando ela traz aqui, ela traz uma inspiração diante de protocolos que a gente está na transição ainda do processo. E aí eu convido para a gente fazer essa transição na jornada e seguir na obra, né, dela. Quando a gente sai desse processo do magnetismo, que leva a gente para o jogo das polaridades, para as viradas de chave, tomadas de consciência, vem uma malha cristalina para dar esse aporte para a gente. Super. E a gente sobe a frequência, e só de falar isso, a gente já respira os cristais. É a hora que os cristais, eles tomam uma dimensão de grandes conectores dessas consciências. E aí é a hora que a gente entende que nós temos
no nosso cérebro e fractalmente estruturas cristalinas no nosso DNA, assim como temos cristais de apatita na nossa pineal, é a gente entender que nós também fazemos partes dessa malha cristalina. E os cristais que vão aparecendo para vocês ao longo da jornada, como, né, aparecem para a gente aí ao longo da nossa jornada pessoal, como grandes ativadores e eu diria pendrives mesmo, para fazer shifts de consciência que muitas vezes nós sozinhas aqui no processo do magnetismo, que gera um eletromagnetismo, que gera a reativação desse fluxo, ele ainda está desordenado, não tem um padrão da geometria sagrada perfeita. O cristal ajuda a gente a modular desse lugar. E aí é como se o cristal desse essa luz no fim do túnel para a gente, e é uma jornada, uma não, né? São várias jornadas em que os cristais da Terra conversam com a gente, eles vão emergindo. Por isso que uma outra pira, né, pessoal minha, eu tenho analisado esses campos conscienciais cristalinos, cristais novos estão surgindo, que quando se começou esse estudo lá, estudo metafísico, tá, gente? Porque cristais fazem parte da história da humanidade há milhares de anos, tá? Mas a nível de estudo de metafísico disso, a gente tem acesso muito recente. Começou na década de 70 para cá. E mesmo assim, a gente já teve shifts de consciências cristalinas. Então, novos cristais estão vindo, mas por quê? Porque eles estão acompanhando a dinâmica, que eles estão no meio do caminho, dentro de um campo consciencial da humanidade, que está subindo, e uma malha eletromagnética que está respondendo fisicamente a isso. Então, entenda que a malha magnética, ela está ordenando a nossa estrutura molecular do corpo físico, através da nossa experiência na Terra. Sim. E os cristais estão modulando esse processo e dando shifts de consciência o tempo inteiro para a gente. Seja consciente ou inconscientemente. Ai, Gabriela, nunca me conectei. Você está conectada à malha cristalina. Você está conectada à malha eletromagnética do planeta. E você está conectado a uma malha fractal. Sim. De consciência. E você está conectado a um país que é muito abundante em cristais debaixo da Terra. Eles dizem assim, eu vou pegar um pedaço do trecho que diz aqui sobre a malha cristalina, né? Eu falei bastante no outro episódio sobre a cidade né, do sistema de Telos, a Poseide. Poseide, a gente nunca vai saber até a Aurélia vir falar na minha orelha qual é a real pronúncia disso. Eu chamo de Poseide porque me lembra de Poseidon, né? Mas é P-O-S-I-D mudo, Poseide. Que fica na região de Mato Grosso, onde estão as Chapadas, onde está bonito, né? Mato Grosso do Sul. E faz sentido, né? Além das cavernas, toda a capacidade das geografias dali é muito forte. E aí eles falam assim, né, diretamente a mensagem lá da estrutura orgânica subterrânea dessa região aqui no Brasil. Ele fala que a gente tem uma natureza altamente cristalina na Terra, nessa região do Brasil. E em uma grande parte desse nosso trabalho, né, eles falando enquanto viventes, né, cidadãos dessa quinta dimensão, dessa civilização de Telos, consiste na programação de instrumentos de cristal que estão surgindo na superfície no momento atual. E a gente vê, Gabi trouxe até aqui um presente lindo que a gente vai fechar o programa hoje, e ele fala que eles seguem tendo tecnologia para criar, a partir da estrutura orgânica dos níveis subterrâneos da Terra, uma nova forma de cristal que emite uma energia de vibração muito mais elevada do que a que esteve disponível até agora na superfície. Ela escreveu esse livro, tem já, o quê? Uma década e meia, não é? E você mais do que eu, que é super estudiosa disso, eu lembro que eu sempre me conectei a cristais, você também, mas, cara, a quantidade de cristais, mesmo os cristais lemurianos, eu nunca tinha ouvido falar isso antes de, sei lá, uns 5, 6, 7 anos atrás. Pelo menos assim, que você vai... Eu estava na Colômbia semana passada, eu fui comprar cristais. A pessoa que estava naquelas barracas na rua sabia o que era cristal lemuriano na Colômbia. Então, assim, tem algo chegando que meio que traduz o que ele escreveu uma década e meia atrás, né? E entre muitos outros que estão chegando. Eu falo que, assim, a consciência cristalina, enfim, é um capítulo à parte que a gente pode explorar episódios falando sobre parente, fala o que é cristal lemuriano, porque as pessoas não sabem. E, assim, então, falando sobre cristais lemurianos, quando
E, curiosamente, as primeiras estudiosas eram mulheres, na década de 70. Começaram a estudar a consciência cristalina, que é o que a gente chama aqui no cenário 3D de metafísica, né? Os estudos metafísicos dos cristais. Essas mulheres peregrinaram o mundo se conectando com esses cristais. E os cristais lemurianos foram descobertos, os primeiros cristais lemurianos catalogados do planeta, e que, se você pegar no livro nos materiais da Dawn, e que está ali, né, as referências, são cristais, que são cristais cristalinos, que, curiosamente, hoje eu não estou com nenhum aqui em mãos, mas são cristais de quartzo transparente, e que nas laterais deles tem códigos, são riscos, literalmente como códigos de barra, e que saíram de uma serra específica em Minas Gerais, chamada Serra do Cabral. Então, um cristal, para ser classificado como cristal lemuriano, tinha que vir da Serra do Cabral, com esses códigos bem proeminentes na lateral da sua estrutura, que são códigos que, teoricamente, dizem que os lemurianos gravaram códigos de informações que, no momento certo, iriam ser ativados pela malha cristalina e a malha consciencial do planeta, que somos nós. Só que, dentro dessa linha que a gente trouxe aqui, né, de evolução e de retomada de consciência, foram surgindo cristais lemurianos nos 4 cantos do planeta. Aí bugou o sistema. Sim. Porque aí, se não saiu da Serra do Cabral, não é lemuriano. Mas ele tem as mesmas características. E não só cristais de quartzo transparente. A gente encontra citrinos lemurianos, fumês lemurianos, ametistas lemurianas. Então, assim, a gente tem uma família gigante. E aí é um outro universo que a gente abre de consciências estelares que estão brotando da Terra novamente. A gente precisa de um episódio só disso, porque assim, eu aprendo tanto com a Gabi, essa é a medicina dela, acho que de muitas existências. Então, assim, a quantidade assim, a gente acha que vai nas lojas de cristais da vida e vai ver de tudo. Não, vocês não viram, não. O tipo de cristal que chega na mão dessa pessoa nossa, eu nem sei classificar. É o Phantom, é o Isis, é o Chama, nossa, é um universo. Acho que vale um programa só sobre isso. A gente pode explorar que a gente não né? encontra com facilidade. São cristais iniciáticos de uma ordem metafísica muito bonita e muito sutil. E tem uma frase do Telos 2, amiga, que tá aqui, assim, latejando na minha cabeça, e que fala muito sobre... Para mim, eu acho que quem me fez sair da Matrix hoje, né? Hoje, que eu digo nesses últimos anos, principalmente dentro da jornada de Telos, e que me fez reconectar de um outro lugar com os cristais, é uma frase que a Aurélia traz, que é: atreva-se a ser diferente. É um sinal de maturidade e soberania. Sim. Do seu ser. Então, isso. Essa frase... É o seu diferente, é o seu inédito. É o seu inédito. Porque aí você sai da caixinha. E você sai da caixinha para ser quem você veio ser, porque quem você é. E aí você é diferente de tudo, porque nós somos únicos, né? Então, se você pegar os cristais, por exemplo, nenhum cristal é igual ao outro. Ele pode apresentar a mesma estrutura, como nós humanos apresentamos a mesma estrutura. Mas a consciência é totalmente diferente, porque ela é única. A forma como essa estrutura se arranja, a forma como essa geometria sagrada, perfeita, se rearranja, é única de cada cristal, de cada consciência humana e de cada ser existente na Terra. E aí, é a hora que a gente, já caminhando para esse encerrar de episódio, né? É o que ela traz lá no final do livro, quando ela começa a trazer formas da gente se atrever a ser diferente e se reconectar com o nosso imaginário, com os nossos sonhos, com a manifestação e reativação dessa nossa consciência de grandes manifestadores físicos na Terra. Porque se junta a gente nessa história e junta as crianças que estão vindo, a gente consegue dar shifts importantes no próximo movimento. Tem uma frase que me veio muito esses últimos dias, assim, né? They are coming and we are becoming. Né? Do inglês fica mais fácil, porque as palavras são parecidas, mas é algo como: as crianças estão vindo para a gente, geração após geração, elas já estão vindo pelo menos há algumas décadas. De alguma forma, nós somos parte dessas crianças que they are coming.
Mas à medida que a gente vai recebendo, a gente vai ficando mais acelerado, né? Eles vão vindo com muito mais consciência, porque a gente tem mais consciência, porque é por ressonância, a gente já falou sobre isso. Então, they are coming, and we are becoming. E de todos os trabalhos que eu faço, para mim, os próximos 20 a 50 anos, eles são muito decisivos para a gente conseguir trazer essa transição de forma mais consciente. Então, eles estão vindo, porque serão os adultos, né? A gente vai estar num processo já mais maduro de existência. Mas nós estaremos se tornando, becoming, né? Eles estão vindo e nós estaremos nos tornando. E nós vamos todos nos encontrar no nível de consciência mais maduro para que mais seres possam encarnar com outro nível de consciência. E assim, é de lá para cá, assim, a chave da reencarnação faz todo o processo, né? E a luz tem a chave da reencarnação. Então, eu acho que todo esse movimento de transição é para a gente ganhar uma base consciencial de seres para que mais seres possam vir. E tem uma frase que fecha, né, que para mim ficou muito ressoante desde ontem, quando o medo está ausente, a segurança é total. Então, eu acho que todo esse processo é para que a gente tenha confiança mesmo, para que a gente esteja muito seguro de que estamos guiados, tem proteção e que esse processo vai se instalando. E aí eu colocaria uma cerejinha nessa fala, que essa proteção, essa consciência, o que a gente aprendeu aí durante muito tempo, por seres multidimensionais, somos nós mesmos. Em outras existências, com mais consciência e presença, reenviando esse sinal de volta, porque nós aqui ligamos o nosso sistema e mandamos essa informação para a fonte e dizendo, nós estamos prontos, nós estamos ativados e conscientes para voltar para esse processo, né? E, enfim, acho que Telos 2 ainda tem muitas falas, como as falas dos elementais, dos dragões, dos unicórnios, das fadas, dos elfos, de toda essa consciência desse mundo imaginário que é real, e foi real durante muito tempo físico na Terra e que hoje habitam outras dimensões, mas que trazem essa retomada de consciência desse mundo imaginatório, para que a gente possa voltar a ser criança e a sonhar de novo e reativar essa matriz, né, que ao longo dessa vida e das últimas existências a gente perdeu. E um grande condutor disso, para a gente fechar esse episódio, e se a gente, Juliana, se a gente puder colocar a nossa geometria na tela para quem estiver nos assistindo no YouTube, para quem estiver no nosso Spotify, sugiro vocês depois entrarem nas nossas redes para ver a geometria. A geometria do nosso episódio é o que a Aurélia traz no final. Isso, o que a Aurélia traz para o nosso final é a dança das cores, das chamas, que ela começa a apresentar e que, quando ela vai para o Telos 3 e depois para uma obra que foi lançada depois que ela faleceu, que é As Chamas Sagradas, ela traz lindamente uma dança entre o rosa e o azul, e saiam do pré-conceito e da pré-determinação de que rosa é feminino e azul é masculino, porque não? No rosa a gente tem o fragmento feminino e masculino, o azul a gente tem o fragmento masculino e feminino, e essa dança do movimento entre a chama do amor e a chama dos nossos valores, que é o rosa, para a chama do resgate do azul, do nosso poder, desse poder do feminino e do masculino. Quando a gente mistura as cores rosa e azul, a gente tem o roxo, que é a chama da transformação, transmutação e libertação. E aí a gente ativa através das cores o nosso DNA, a nossa estrutura cristalina, a nossa estrutura magnética, para que, por exemplo, instrumentos como eu vou tocar aqui para vocês, que são instrumentos de cristal, possam ser grandes condutores da nossa libertação. Então, eu encerraria esse episódio preenchida, né, com essa consciência cristalina. E eu convido vocês a fecharem os seus olhos e a sentirem um pouquinho sobre o que é essa jornada cristalina que está sendo reativada no planeta Terra neste momento. Então, respirem profundo.
E assim a gente encerra mais um episódio de Origens. Gratidão. Gratidão.